Oi, se você não me conhece, eu me chamo Aline e tenho uma página chamada Lilivros em quase todas as redes sociais. E hoje eu vim compartilhar com vocês como foi o meu primeiro contato com a autora Ursula Le Guin, que foi com a obra dela, Lavínia. Confesso pra vocês que eu peguei esse livro sem, assim, ler muito e procurar saber muito do que ele falava. Eu sabia que ia ter alguma coisa a ver com a Eneida, mas eu não sabia muito o que. Eu não li a Eneida. A Eneida é um livro que foi escrito, na verdade não é um livro, é uma poesia, um poema escrito por Virgílio. E é uma obra muito extensa, que foi dividida em 9 livros, e eu confesso que eu não li. Então eu já sabia que eu não ia saber tudo sobre essa obra e sobre o que Ursula Le Guin queria falar, porque a proposta dela aqui é falar de uma personagem desse conto de Virgílio que foi uma personagem meio coadjuvante, enquanto outras foram aprofundadas. Dito isso, eu posso afirmar para vocês que eu não senti como se toda a leitura tivesse sido em vão por eu não conhecer a obra Eneida. Eu acho que se eu tivesse lido Eneida antes, eu teria aproveitado mais a leitura de Lavínia, teria entendido alguns pontos que ela estava falando ali. Mas eu não acho que para você pegar esse livro você precisa ter lido Eneida. Você vai descobrindo as coisas ao longo do caminho. É como se você estivesse vendo um spin-off de uma série ou de um filme que você gosta. E aí você vai falar, nossa, que legal, tô vendo algumas coisas. Mas também, por ser uma história de uma personagem daquele universo, ele vai explicar, né, aquele universo em uma obra diferente e vai ser uma surpresa nova para você, já que você não vai ter visto aquele filme ou aquela série antes. Então é a mesma coisa aqui. Como é a história de uma personagem que ela tem uma história muito superficial ali na obra da Eneida, aqui a gente vai saber de outros pontos que provavelmente quem leu a Eneida também não saberia, né? Porque Ursula Le Guin, ela cria aqui. Ao final do livro ela até fala assim, eu quis ser fiel a Virgílio. Aí, beleza. Ela fala isso, eu fiquei, ué, como é que você vai ser fiel se você tá criando uma história de uma personagem e tal? E aí, uns 3 parágrafos depois, ela se contradiz e fala que ela preencheu as lacunas e criou coisas e não sei o quê. Beleza, eu entendi o que ela quis falar com ela foi fiel a Virgílio. É um achismo, ela já não tá mais entre os vivos, então a gente não tem como ter certeza de nada. Até tem pessoas que escrevem que estão ainda vivos, a gente pergunta, o que você quis dizer com isso? A pessoa vai dizer assim, você que vai criar um significado, então não é nada assim fixo dela não estar mais viva, ela não poder explicar. Mas eu acho, do meu achismo, que ela disse que foi fiel ao não mudar alguns fatos da obra da Eneida. A Eneida vai falar, então, de Virgílio, que é um rapaz, né, que estava lá em Troia, e aí quando os gregos invadiram Troia, ele era casado, e aí ele tentou pegar esse povo todo dele por causa dos deuses que falaram pra ele, que era pra ele ir pra Terra Prometida. Ele pegou o povo dele e saiu. E a esposa dele acaba morrendo, mas ele segue viagem com o filho, com o pai, com a população dele. E aí, beleza. Nesse trajeto ele vai visitar outros países, ele acaba se envolvendo com uma outra mulher também, ele tem um filho com essa mulher, mas ele lembra que os deuses falaram que era para eles irem para essa terra prometida. E aí essa terra prometida é a Itália. Quando ele chega lá ele casa com Lavínia. Lavínia, ela é descrita no poema de Virgílio com apenas 2 linhas e acabou a história de Lavínia aí na Eneida. Então Ursula Le Guin provavelmente leu, né? Com certeza ela leu Eneida, se sentiu frustrada por essa personagem Lavínia ter sido escrita apenas com 2 linhas, enquanto as outras 2 mulheres de Enéas teve mais profundidade, e aí ela se vingou escrevendo esse livro daqui, que eu gostei bastante. Eu vi algumas pessoas falando assim, esse é um livro lento, que não acontece nada, então não é um livro bom. Mas, gente, cada história, ela vai ter um ponto, uma perspectiva, um objetivo. E aqui é uma história que quer corrigir, né, entre aspas, essa lacuna que Virgílio deixou no poema Eneida. Então, o objetivo dessa obra não é ser uma obra que vai ter grandes acontecimentos, lutas, guerras e não sei o que, altos e baixos, plot twist. Não, ela quer dar voz a Lavínia, uma voz que Lavínia não tem. Inclusive aqui, quando Lavínia ela tá lá vivendo a sua vida e ela vai para Albúnia, que é esse local em que eles cultuam os deuses e eles têm, né, eles ouvem esses deuses, esses oráculos, ela vê pela primeira vez uma pessoa, um poeta, que é Virgílio, o próprio Virgílio que escreveu Eneida. E aí lá
ele fala pra ela, né, ele encontra a Lavínia e ele fala como ele se arrepende de não ter dado mais profundidade a essa pessoa, que ele tinha errado até a cor do cabelo dela, porque no poema ela é descrita como uma mulher loura e aqui ela tem os cabelos escuros. E aí isso vai se desenrolar e até Lavínia falar, ok, eu tenho uma vida neste momento porque o meu poeta me deu a vida. Então, o que é que vai ser da minha vida quando acabar, né, essa narração? Porque Virgílio, ele escreve até determinado ponto. E depois disso, a vida de Lavínia também segue. Então, a gente sabe o que é que vai acontecer, porque Virgílio fala pra Lavínia que vai ter guerra, que ela estava prometida antes pra uma outra pessoa, né, que era o sobrinho da mãe dela, e era até uma relação meio incestuosa, assim, da mãe dela, que ela tinha muito interesse. Ficava óbvio pra Lavínia que a mãe dela tinha interesses românticos nessa pessoa, né, em turno, que estava comprometido a Lavínia. Só que aí Lavínia não gosta desse turno aqui, nesse livro, ela tem outros pretendentes também, ela não gosta de nenhum desses, que é do Lácio, que é da região onde ela mora. E aí o pai dela, Latino, gosta muito dela, e ela fala, pai, eu não quero me casar com nenhum deles. Ah, filha, mas você tem que escolher um deles. Você sabe que se você não se casar com Turno, vai ter guerra. E aí ela tá já, ok, eu vou me casar com Turno, até o momento em que ela encontra esse poeta, e esse poeta fala, Lavínia, seu pai vai receber uma dica do oráculo que não é para você se casar com ninguém aqui, né, dessa região, que você vai se casar com um estrangeiro. E esse estrangeiro é Enéas. Só que aí as pessoas se revoltam, né? Porque como assim? A pessoa que vai assumir o trono depois não vai se casar com um dos nossos, vai preferir se casar com um estrangeiro. E aí Virgílio até fala, você recusando se casar com as pessoas da sua região é o que você deve fazer, mas isso vai desencadear uma guerra. E aí o pai de Lavínia também recebe, né, esse conselho do oráculo, que ela vai se casar com uma pessoa que não é daquela região, que vai ser um estrangeiro. E aí tudo vai se desenrolar como o Virgílio narra, né? Vai ter guerra, vai ter morte, vai ter uma sucessão de fatos que vão ser horrorosos. Mas o que é interessante aqui nessa história é que a gente acredita que Lavínia existiu. A gente é imerso nessa história, nesse cotidiano, e a gente se pega pensando, nossa, mas e agora? Será que outra pessoa tá cozinhando? O que será que essa pessoa tá fazendo? Porque eu acreditei, lendo essa história daqui, que não era apenas ficção, sabe? Então eu acho que esse foi o objetivo de Úrsula, tornar a Lavínia real, fazer com que a gente acreditasse nos deuses que ela acreditava, nos deuses que ela cultuava, acompanhasse alguns fatos do cotidiano dela, que pra gente é um pouco diferente. Ela vai cultuar o sal, ela vai pegar o sal naquela terra sagrada, vai descobrir que naquela região dali a filha, a mulher, ela é responsável por manter o deus, a deusa do fogo, né, Vesta, viva. Então a filha tem que acender o fogo, tem que manter aquele fogo. A gente vai ver alguns sacrifícios que são feitos a deuses e tudo mais. Lá na Albúnia, que é esse local em que ela vai cultuar os deuses, eles vão levar cabritos, vão levar bezerros. E são ações que pra gente é distante da nossa realidade. Pelo menos quando eu peço alguma coisa, né, para o universo, eu não vou pegar um cabrito e acabar com a vida do cabrito oferecendo para essa entidade. Mas como é aqui nessa religião dela, nesse culto aos deuses romanos, a gente entende que era uma coisa da época. Ah, mas eu não concordo com isso. Então você não vai ler esse livro. Porque era daquela época. Assim como o Mabinogion, que eu li recentemente, que tem resenha aqui no canal, vou deixar o link na descrição, que eles falam, né, que precisam oferecer a vida daquele animal ao Deus que ele está pedindo alguma coisa. É a mesma coisa que vai acontecer aqui, porque é uma atividade, é uma civilização muito anterior à nossa, então tem alguns costumes que são diferentes dos nossos. E é isso que aqui a gente vai experienciar na leitura de Lavínia, de Úrsula Le Guin. O que eu achei genial também é que esse livro não é um livro que você vai lendo, você não vai entender as coisas que está sendo narrada, né? Porque tem alguns livros que a gente pega, eles são muito antigos, que o diálogo, a descrição das coisas são tão diferentes que a gente fica... O que essa frase quer dizer, né? Aqui não, aqui a gente vai entender as coisas. Quando tem, vez ou outra, uma frase diferente, às vezes é num diálogo, que ela até fala, era costume da nossa época falar assim. Tipo, era costume da nossa... Não é nem da nossa época, né? Porque aqui a personagem tá imersa naquele período. Então ela vai falar, tem que falar aqui nesse momento com mais formalidade, com o meu pai, que o pai dela era o rei. Então, ó rei, estás acordado? Então, não, ô pai, tá acordado aí?
Então, essa emulação, né, essa sucessão de eventos daquele cotidiano foram coisas que me cativaram bastante, me fizeram gostar muito da leitura. Essa não foi uma leitura que eu devorei assim, sentei e não conseguia parar de ler, até porque tem um detalhe aqui nesse livro que eu só fui perceber depois. Eu sabe quando a gente tá lendo e fala assim, eu vou marcar aqui pra ler esse capítulo e no próximo capítulo eu paro, vou dormir, vou fazer outras coisas. Esse é um livro que ele é inteiro. Então ele não tem capítulos, então eu senti um pouco mais assim a velocidade de leitura quando eu tava lendo, porque eu não achava uma posição para eu parar. Claro que às vezes quando ele para assim, ó, tá vendo? Acabou essa linha e aí tem esse espacinho para começar o próximo parágrafo. Então era aí que eu parava e ia fazer outras coisas. Mas é isso, é um livro um pouco mais lento, mais reflexivo, mais de imersão, mais de contemplação do que um livro que vai ter acontecimentos assim sucessivos. É um Caminho dos Reis de Brandon Sanderson, mas à la Ursula Le Guin, um reconto de Lavínia. Eu recomendo muito essa leitura se você gosta assim dessa história da Eneida, se você gosta dos romanos, dos gregos, dessa relação com Troia, se você tem curiosidade de saber como era, né, esse folclore lá dos romanos, dos gregos. Então, eu recomendo para quem gosta dessa parte. Se você gosta de uma fantasia mais assim frenética, eu não recomendo esse livro agora para você. Eu vi algumas pessoas recomendando esse livro para pessoas que gostaram de leituras como Circe e Canção de Aquiles. Eu confesso para vocês que eu não li ainda esses dois livros, mas que pelo que eu vi falar, né, são recontos também de outros personagens que não tiveram tanta ênfase nas histórias que aqueles personagens estão inseridos. Então, as pessoas que gostaram de Circe e Canção de Aquiles provavelmente vão gostar também de Lavínia, de Ursula Le Guin. Eu gostei muito dessa leitura, foi, como eu falei, né, meu primeiro contato com Úrsula, e eu pretendo muito continuar. Eu tô aqui com a série também Terra-Mar, eu recebi os 2 primeiros livros da editora Morro Branco, e eu pretendo devorá-los muito em breve, porque eles são finos, eles são bonitos, são capa dura e são de Ursula Le Guin. Então, eu gostei bastante dessa leitura. Se você já leu Lavínia, se você já leu Canção de Aquiles ou se você já leu Circe, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham que tem a ver, né? Porque eu não li esses 2 livros que eu falei pra vocês. E é isso, gente. Fica aqui a minha recomendação de livro, Lavínia, de Ursula Le Guin. Eu gostei muito, 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 muito.